Olá, meus queridos amantes do cinema, no Clube da Análise de hoje eu quero falar pra vocês o que me fez gostar de Naruto. Take this, Rasengan! Eu tenho que ser muito sincero com vocês. No início eu odiava o anime. Porque olha só, tudo que eu enxergava era um moleque revoltado que pintava a cara, um convencido metido a gostosão e uma idiotinha que ficava correndo atrás do gostosão. E pra piorar, o principal da série tinha uma rixa com o bonitão por causa da idiotinha. E fora a voz dele, me irritava muito no início. Agora falou a minha língua. Eu vou limpar tudo rapidinho. Naruto Uzumaki chegando. A dubladora, a voz dela pegou muito bem pro Goku pequeno, o Goku criança. Mas agora, pro Naruto, eu achava horrível. Mas aí quando você começa a conhecer a história do anime, você percebe que isso não é uma história de romance infantil, mas uma história de pessoas quebradas. Hoje eu vou falar com vocês somente sobre a primeira parte do anime, porque o Shippuden não é necessário. Eu já tinha começado a gostar do anime na época do Shippuden. Ou seja, o foco de tudo vai ser em cima do início. Vocês sabem no que as grandes obras, tanto teatrais quanto literárias, elas se basearam para poder criar grandes histórias? Na tragédia. A tragédia comunica algo que as pessoas se identificam. No início a tragédia só falava da parte bela da vida, só que isso começou a causar desinteresse no público, porque as pessoas sabem que a vida não funciona assim. Então começaram a vir as tragédias gregas. Esquilo, por exemplo, foi quem estruturou o drama trágico que a gente conhece hoje. Ele trouxe grandes obras como Prometeu Acorrentado. Essa obra até remete o sofrimento de Prometeu por trazer o fogo para a humanidade. Sófocles já foi o mestre do conflito humano. Ele usava uma técnica que sinceramente eu achava genial. Ele aprofundava o psicológico do personagem. E ele também trouxe obras maravilhosas como Electra, Ajax, fora sua melhor obra que é o Édipo Rei. Essa história ela traz destino, ignorância, até mesmo traz uma verdade bem dolorosa. Nós também temos tragédias romanas como Agamemnon, Medeia, e essas tragédias elas já eram mais conhecidas por um tom bem violento e também bem sombrio. E se a gente também falar do tempo do Renascimento, não tem como não falar dele, William Shakespeare. William simplesmente gerou obras trágicas maravilhosas como Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta e muitas outras. Temos as tragédias modernas também, como a do próprio Henrik Ibsen. Ele traz A Casa de Bonecas e Hedda Gabler. Simplesmente maravilhoso. Também temos Arthur Miller com A Morte de um Caixeiro Viajante, Tennessee Williams com Um Bonde Chamado Desejo e muitos outros. Mas por que eu tô falando sobre essas obras da tragédia com vocês? Porque Naruto segue a mesma linha. Naruto é praticamente um estudo de traumas disfarçado de shonen. Os três personagens principais, Naruto, Sasuke e Sakura, eles simplesmente carregam traumas que são profundos. Bom, vamos começar com Naruto, que é o principal da série. O trauma do Naruto, ele já vem da questão do abandono e da rejeição social que ele sofria. E quando eu falo abandono, pessoal, é abandono emocional também. Se você ainda não entendeu a gravidade disso, eu vou te explicar melhor. Quando você vê uma criança chorando no canto, o normal é nós como adultos se sensibilizarmos e irmos checar o que está acontecendo, certo? Mas no caso de Naruto, a situação era muito diferente. Ninguém era capaz de chegar perto dele, de se aproximar e pelo menos perguntar o que aconteceu. Tanto que em um determinado ponto do anime, ele fala essa frase. Eu já passei maus bocados. Fui ignorado, desprezado e tratado como se tivesse uma peste ou sei lá o quê. Porque eu sou diferente. Porque isso acontece comigo. No início, quando eu vi o Naruto pichando o rosto dos Hokages, pintando a própria cara, eu pensei, caramba, que garoto ridículo. Mas quando eu descobri a motivação por trás, o meu pensamento ele mudou na hora. E eu pensei, nossa, esse garoto tá muito perdido. Ele tá buscando atenção de qualquer forma, positivamente ou negativamente. E eu percebi que essa é a mente de alguém que nasce sem afeto, como no caso de Naruto. E claro que a gente sabe que as coisas eram desse jeito porque Naruto tinha um demônio aprisionado dentro dele. E a gente também sabe que as pessoas repudiam tudo aquilo que elas não entendem. E quando você começa a estudar psicologia, você começa a entender uma coisa chamada máscaras. Veja bem, ele tinha uma necessidade excessiva de chamar atenção. Ele sempre estava fazendo palhaçada, gritando, sempre ia à frente das batalhas. E isso
Isso tudo é um grito desesperado de uma pessoa rejeitada que tem um medo profundo de ser esquecida. Por que vocês acham que Naruto queria tanto se tornar Hokage? Não é porque ele queria mostrar que era poderoso, é porque na cabecinha dele, essa era a única forma dele ser visto. Ele busca reconhecimento para poder validar a sua existência. Se tem uma coisa que eu reparei nesse mundo é que as pessoas mais bem-sucedidas que foram para a faculdade são as que eram órfãos. Porque para essas pessoas, o sucesso, ele é uma forma, um meio de preencher aquele buraco que o abandono deixou. Tem também alguns traços psicológicos que o Naruto esboça que eu acho bem interessante, que na verdade seria uma espécie de mecanismo de defesa. O primeiro seria otimismo exagerado, mas a hiperempatia. Já repararam que não importa a circunstância, ele sempre quer ser o salvador? Porque para ele, salvar o outro é salvar a criança abandonada que ele foi. Ele também tem uma espécie de idealização obsessiva de vínculo. Nunca vou abandonar ninguém. Um ponto que eu também gosto muito do anime é a saga do construtor da ponte Tazuna, porque aqui envolve uma outra história de puro trauma. Essa história envolve a morte de um homem bom chamado Kaiza, que é assassinado por um gangster chamado Gatou. Em tempos de extorsão, Kaiza foi o único da vila que enfrentou Gatou. E o que ele ganha com isso? 2 braços quebrados. E daí nós temos também o garoto Inari, neto de Tazuna e filho adotivo de Kaiza. Depois de todo esse acontecimento com seu pai adotivo, o garoto se torna cético, revoltado, pessimista. E na verdade, não é só Inari que está abatido. O povo todo do País das Ondas está oprimido. Inari aqui, ele não está apenas triste, ele está entregue à desistência. Ele zomba de heróis, diz que ninguém pode mudar nada, trata esperança como estupidez. E as pessoas pegam leve com ele porque sabem que ele está fragilizado. E muitas pessoas se chocam com o anime e não entendem nada porque em vez de Naruto consolar o garoto, ele faz o contrário. Naruto percebe que consolo não era a resposta para aquela situação. Em vez de consolar Inari, ele confronta ele. Naruto sabia que consolar o menino ali só ia reforçar a postura de vítima dele. Ele faz o que ninguém teve coragem de fazer. E por quê? Porque ele podia. O espelhamento psicológico era igual. Os dois eram órfãos, rejeitados e viviam num mundo injusto. Quando Naruto é duro com Inari, na verdade, ele tá falando com o Naruto do passado. Aqui é uma pessoa que cansou de chorar como Inari estava fazendo. Ele sabe que ficar sentado chorando não resolve nada, tem que agir. Tem uma passagem da Bíblia que se encaixa perfeitamente aqui. Neemias capítulo 1, verso 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo também. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que eu, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha aqui que ele fala no 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. É interessante essa palavra, porque aqui Neemias estava em uma situação complicadíssima. Seus irmãos estavam presos e sendo negligenciados. Jerusalém estava em chamas. Mas olha o que ele fala no verso 4. Quando ouvi essas palavras, me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Não está aqui que ele lamentou por semanas, meses, anos. Ele chorou por alguns dias. O problema aqui do Inari é querer passar a vida toda chorando. Tanto que o próprio Kakashi fala pra ele. O Naruto pode ser meio duro às vezes, mas isso é porque ele não teve amigos, família, pai, mãe. Em outras palavras, ele conhece a dor melhor do que você e está superando. Agora vamos falar um pouco dos traumas de Sasuke Uchiha. O Sasuke foi pior ainda para mim entender aquele jeito dele. Na verdade, a gente só vai entender porque ele é todo fechado daquele jeito só depois de alguns episódios. Diferente do Naruto, que a gente já tem uma base desde o primeiro. Na minha humilde opinião, o trauma do Sasuke é maior do que o do próprio Naruto. O Sasuke não perdeu apenas a família, mas o clã inteiro foi dizimado. Não sobrou um para contar a história. Ah, Felipe, mas o Naruto não teve família nenhuma. Exatamente. O Naruto, ele sofre a dor da ausência, que claro, é algo duro também. Mas o Sasuke, ele sofre a dor da perca e da ausência também. A condição do Naruto cria tristeza e revolta. Já a de Sasuke cria distúrbios mentais. Não é qualquer um que vê seu irmão mais velho tirando a vida do seu pai e mãe e fica normal depois disso. A
primeira vez que eu vi o Sasuke, eu achei ele insuportável, mas depois eu percebi que ele era um sobrevivente, na verdade. Só pra vocês terem uma comparação, o Naruto ele ainda teve um auxílio do Miruka Sensei. Já o Sasuke, depois do acontecido, foi lançado à própria sorte. De acordo com a série, depois que ele perde todo mundo, ele passa a morar sozinho em um apartamento em Konoha. E a Vila da Folha que dá uma espécie de ajuda básica pra ele, no caso ali com moradia, comida, academia ninja. Era uma espécie de tutela institucional, não familiar. A gente não sente falta do que nunca teve, a gente sente ausência. E por mais que Naruto fosse solitário, ele ainda teve uma espécie de infância. Já com Sasuke é diferente, ele teve toda a sua infância interrompida e ele se torna uma criança consumida pelo rancor e pelo ódio. Por exemplo, eu já vi o Naruto rir várias vezes, mas o Sasuke eu não consigo contar nos dedos quantas vezes eu vi esse garoto rir. Claro, a não ser por desprezo ou sarcasmo. Um ponto que eu também adoro no Sasuke é a genialidade. E é uma genialidade que é independente do Sharingan. Ele simplesmente aperfeiçoou o Chidori do Kakashi para uma corrente contínua que passa por todo o seu corpo. Chidori Touken! Mas a proeza que mais me impressionou foi na prova Chunin. Vocês lembram a primeira vez que ele se encontra com Orochimaru? Foi a partir desse episódio que eu comecei a gostar dele mesmo. Ah, Felipe, mas você não se identifica com ele pelos problemas que ele teve? Pessoal, problemas todo mundo tem, história triste todo mundo tem pra contar. Só que aqui ele mostra o valor dele. Antes eu entendi os motivos dele. Aqui eu já começo a gostar dele porque eu entendo o valor que ele tem. E aqui ele simplesmente consegue escapar de um dos jutsus mais mortais que eu já vi. Orochimaru simplesmente lança nele o jutsu da intenção assassina, que em japonês se chama Saki. Só para vocês terem ideia da magnitude desse jutsu, ele é uma técnica de intimidação extrema. Aqui o usuário, ele libera uma pressão assassina intensa sobre o seu oponente, fazendo ele ter paralisia, bloqueio muscular e medo excessivo. Esse ataque pode até mesmo afetar o ninja mais experiente. E esse ataque, ele funciona com tanta força em cima do Sasuke, porque o Orochimaru era um ninja de nível Kage. Imagina Sasuke era apenas um genin. O perigo foi tão extremo que até o Kakashi comenta depois que o Sasuke já tinha enfrentado assassinos, mas nunca uma presença que nem aquela. E usar a kunai para causar dor, para quebrar o transe, foi simplesmente outro nível, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre a senhorita Sakura Haruno. Ela já carrega traumas que são provenientes de rejeição, insegurança e dependência emocional. Mas o trauma central dela, ele gira em torno da rejeição afetiva mais baixa autoestima. Claro que os problemas de Sakura são fichinha comparados com o de Naruto e Sasuke, mas mesmo assim, ela ainda tem que superar alguns demônios. Eu acredito que um dos maiores traumas da Sakura era se sentir inútil perante os seus companheiros. E parece que isso trouxe algumas consequências psicológicas, como dependência emocional e autoanulação. Ah, eu não sou o suficiente. E essa questão do amor não correspondido pelo Sasuke é algo que consome ela também. Mas por que você tá dizendo isso pra mim? Porque você me irrita. Sabe que no início eu achei que era apenas uma paixãozinha de adolescente? Só que depois você vê que ela daria a própria vida por ele. E a Sakura, até mesmo entre os dois, Naruto e Sasuke, ela foi a que mais me surpreendeu. Quem diria que uma Kunoichi bem frágilzinha ia se tornar tão forte daquele jeito? E é por isso que eu comecei a gostar de Naruto, porque o conceito por trás é muito forte. O trabalho em equipe contra os Zabuza, o ninja assassino de elite da Aldeia da Névoa. Aquilo foi maravilhoso, ali você vê o trabalho de equipe vencer a arrogância de um homem. E é isso aí, meus queridos amantes do cinema e nerds também. Esse é o nosso Clube da Análise e até a próxima.